noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aí, já passamos, da metade da semana, né? E espero que vocês estejam bem, né? Espero que esta semana até aqui tenha sido abençoada por Deus e que os próximos dias aí, para completar a semana, seja vitória em nome de Jesus, né? Queridos, hoje nós vamos dar continuidade a este livro, tá bem? Do pastor Roberto Badenas, capítulo número 4, tá bem? Um porquê difícil de aceitar, ok? Estamos aí na primeira... Hoje encerraremos aí a primeira parte para tomarmos consciência, né? Já aprendemos até aqui sobre o que nós entendemos por dor. Nós entendemos também que precisamos expressar o nosso sofrimento, qualquer que seja este sofrimento, nós devemos fazê-lo com psicólogo, psiquiatra, né? Cristão, sobretudo, né? Então nós precisamos de pôr para fora todos os nossos sofrimentos, né? Nós aprendemos também até aqui que nós devemos estar atentos aos sinais de alarme do nosso corpo, né? Pois eles são bem importantes para nós, para nossa prevenção, né? Para nós entendermos, né, o estágio em que estamos, né? Isso não é negação, isso é autoconhecimento, né? E hoje nós estamos aí a finalizar esta primeira parte, um porquê difícil de aceitar. É um livro muito interessante do pastor Roberto Badenas, tá bem? Então, se você tiver curiosidade, entre no site da publicadora Servir, né, e peça já o seu, tá bem? É editado por esta casa publicadora aqui em Portugal, né? É um livro muito bom, aconselho a toda a gente ter esse livro, porque tem conteúdo valiosíssimo, né? De profundo cunho espiritual, né? E humano também, né? Pois todos nós precisamos de algum momento desses recursos, né? Não só de profissionais, né, que saibam lidar com isso, mas também precisamos de entender o sofrimento, né, como Deus se utiliza do sofrimento para os seus desígnios em nossa vida, né? Isso é muito importante para cada um de nós, né? Então vamos começar aqui este quarto capítulo, né? Queridos, este capítulo, ele confronta a mim e a você na seguinte perspectiva, na seguinte realidade, né? Numa realidade inevitável, ou seja, o sofrimento revela quem somos nós, né? Independente da pessoa ter dinheiro ou não, independente de classe social, o sofrimento, qualquer sofrimento que ela venha passar, ela automaticamente revelará quem a pessoa está sendo, ou quem a pessoa é diante de tal situação, né? E assim, ele então desmonta qualquer ilusões, né? Expõe os limites do nosso corpo, da nossa vida, né? Da nossa alma, né? E nos obriga a lidar com perguntas, né?
para as quais nem sempre encontramos respostas, né? O porquê da dor, ela é difícil de aceitar, ela é difícil de viver também, né? Por quê? Porque toca profundamente a nossa identidade como ser humano, a nossa identidade como pessoas, né? Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, né? Então, assim, nas aflições nós devemos ter ânimo, né? Paulo teve ânimo, né? Jesus teve ânimo, como estamos estudando na lição, né? Paulo, nos mais diversos momentos da vida, ele teve ânimo. Por quê? Porque o ânimo dele estava vinculado à pessoa de Jesus e não às circunstâncias, né? E é isso que nós devemos aprender como filhos de Deus, né? Então, olha só, a dor, ela toca profundamente a nossa identidade, a nossa fé e a nossa visão de mundo, né? E o primeiro tópico aqui deste capítulo importante já nos faz uma pergunta: a dor é útil? Com certeza a dor é útil, né? Ele começa com esse questionamento, né? Saber, será que toda dor ela é útil, né? Toda dor tem valor? Com certeza, né? É claro que o autor aqui, o pastor Badenas, ele não glorifica o sofrimento, ele não exalta o sofrimento, né? Ele não faz nada do gênero, mas ele reconhece que algumas dores podem sim produzir crescimento para cada um de nós, né? Levando-nos à mudança de atitude, levando-nos à reflexão e tendo um comportamento maduro, emocional e espiritualmente, né? Claro que a dor ela não é boa, claro, isso é óbvio que a dor não é boa, mas pode tornar útil quando gera autoconhecimento, quando gera consciência e quando gera transformação. Então é nesse sentido que a dor ela passa a se tornar útil na minha vida e na sua vida. Quando ela nos permite nos autoconhecer, quando ela nos permite que esse autoconhecimento seja consciente e que nos permite, uma vez tendo consciência, né, transformação, né, transformação e, sobretudo, transformação de caráter, né? Então, vamos lá. Tópico 2 aqui, sofrimento natural, né? Sofrimento natural, há sofrimentos que fazem parte da própria condição humana, né? E isso são sofrimentos denominados como sofrimentos naturais. Por exemplo, temos o envelhecimento, né? Temos a doença, né? Temos as perdas, né? E por último temos as frustrações. E o quinto, limites do corpo e da vida. Então, olha só, envelhecimento, doença, feridas, perdas, frustrações e limites do nosso corpo, né? E claro que esse tipo de sofrimento, ele não é falha moral, ele não é castigo, ele não é nada disso. Ele é simplesmente
um resultado da sua e da minha existência aqui neste mundo, marcado pelo pecado e não só, mas pela fragilidade humana. Agora sim, aceitar esse tipo de sofrimento, denominado como natural, né, é reconhecer cada dia mais a nossa humanidade. Né? Saber que nós não somos imortais, que nós não temos superpoderes e que nós não podemos mudar estas 5 condições, nós não podemos mudar estes 5 tipos de sofrimento natural. Terceiro tópico, sofrimento evitável. É claro que nem toda dor é inevitável, né? A morte é inevitável. Né? A morte acontece a todos, quer seja com pessoas ricas, quer seja com pessoas pobres, né? Porém, o autor destaca alguns tipos de sofrimentos causados por, primeiro, escolhas erradas, excesso de trabalho, ou o famoso workaholic, né? E negligência emocional, falta de descanso, ausência de limites. Então, são 5 coisas que o autor coloca como evitável. Nós podemos evitar escolher errado, nós podemos evitar de trabalhar demais, em excesso, em demasia, nós podemos escolher não ter negligência emocional e nós podemos escolher termos mais condições de qualidade para o descanso, né? E também podemos escolher que temos limite. Nós não podemos fazer tudo. Nós não somos onipresentes, oniscientes, onipotentes. Nós temos limites, né? Ou seja, reconhecer estes sinais, reconhecer este tipo de sofrimento, ele se torna valioso para mim e para você. E ele evita desgaste físico, desgaste emocional, desgaste mental, né? Ele evita qualquer transtorno físico ou psicológico que nós venhamos a ter, né? Por outro lado, ignorar estes tipos de sofrimento e repetir eles vezes sem conta pode sim resultar num desgaste crítico, emocional e sofrimento desnecessário, né? O quarto tópico deste capítulo, né, o sofrimento destruidor, né? Agora aqui existe uma diferença essencial, né, de sofrimento natural, sofrimento evitável e o sofrimento que destrói a pessoa, né? São coisas totalmente diferentes, né? O sofrimento que destrói é aquele que não ensina nada. Você passa por este tipo de sofrimento, mas não ensinou nada. Não constrói nada. Não amadurece com o tempo. Ao contrário, com o tempo ele passa a destruir mais e mais, né, rapidamente. Ele paralisa e escraviza a vida, né?
Então, esse tipo de sofrimento nós devemos evitar com força, porque ele destrói a nossa alma, ele destrói a nossa vida, né? Um sofrimento que não gera conhecimento, um sofrimento que não gera construção, que não gera amadurecimento, esse tipo de sofrimento dificilmente lá na frente vai se resultar em alguma coisa boa, né? Quando a dor anula, olha só, quando a dor que temos na alma, ela anula a esperança, né? E a nossa dignidade, ela precisa ser enfrentada e interrompida na hora. Não sem demora. Ela precisa ser interrompida sem demora. E, claro, não romantizada, né? Isso é óbvio. É um sofrimento que destrói, ele precisa ser interrompido e ele precisa ser enfrentado, né, da maneira correta, né? O quinto subtítulo aqui deste capítulo, né? O acaso e a tragédia, né? Frequentemente somos levados a eventos, né? E o autor aqui aborda sobre isso, né? Eventos que escapam à nossa razão, que escapam à lógica humana, enfim. Temos alguns exemplos aqui, né, de acidentes, perdas repentinas e tragédias inesperadas, né? Maremoto, terremoto, enfim, tragédias que nós não temos como controlar, acidentes também, como eu acabei de falar, que não temos como controlar, né? Perdas de uma hora para outra e você não pode controlar, né? Então, assim, isso tudo acaba fugindo da nossa razão, né? E por vezes nos destabiliza, né? Nos destabiliza. E esses acontecimentos que infelizmente está ao nosso redor a todo instante, né? Ele desafia a ideia de que tudo pode ser explicado. Ah, não, aconteceu isso por conta disso, por causa daquilo outro, né? E quando na verdade isso não é verdade. Nem tudo pode ser explicado, infelizmente. Mas na eternidade nós com certeza saberemos, né? Mas isso também não quer dizer, né, que esses acontecimentos foram como resultado, né, de consequências diretas de nossas escolhas, né? Nem sempre, nem sempre, né? Nem sempre. Então, assim, devemos ter os pés no chão, né? E nos certificar, né, pela palavra de Deus, que nós estamos em um mundo que jaz no maligno. E que nem tudo está sob o nosso controle, nem tudo. Mas tudo está sob o controle de Deus. Deus tem o controle das coisas, né? E se por alguma razão nos foge a lógica, né, saiba que na eternidade todos nós saberemos de fatos que nem sequer pensamos, mas existe, né? O acaso, né? Acidentes, perdas, tragédias, enfim,
ele infelizmente faz parte da experiência humana. E isso torna o porquê, né, ainda mais difícil de responder ou de ser respondido, né? Por quê? Porque ele se torna parte da nossa experiência de vida, né? Um outro subtítulo que o autor coloca aqui, abordagens tradicionais, né? Aqui o autor, né, o pastor Badenas, ele analisa respostas comuns ao sofrimento. Esse é o que eu tirei como resumo deste capítulo, né, desse livro, né, e estou aqui fazendo a série com vocês, né? Ou seja, as abordagens tradicionais, elas têm frases muito vazias. Por exemplo, é a vontade de Deus, né? Olha só, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Foi para ensinar algo, né? Por vezes pode ajudar a pessoa, né? Mas a longo prazo isso não se torna um bom resultado, né? Acaba por vezes piorando mais ainda a situação do que ajudando, né? Embora toda dor seja sentida, mas nem toda dor é explicada, né? Nós podemos sentir, com certeza, somos seres humanos, porém, nem toda dor é explicada, né? Como diz o Ivan Saraiva, né? Toda dor é por enquanto, né? Por enquanto você tem dor, mas é por enquanto. Quando Jesus voltar, essa dor cessará. Amém? O fatalismo, que é uma outra parte da experiência humana, né? O fatalismo também, além de ser uma parte da experiência humana, ele está ele faz parte com o calvinismo, né? Ou seja, você foi predestinado a sofrer, a morrer daquele jeito, daquela hora, naquele minuto, daquela maneira, enfim, né? Tudo está determinado e nada pode ser feito para que consiga ser remediado ou evitado, né? Ou seja, o pastor aqui, o autor aqui desse livro, né? O autor desse livro, ele critica duramente esta questão, né? Esta postura. Por quê? Porque é uma postura que gera passividade. Essa é uma postura que anula a responsabilidade pessoal e é uma postura que rouba a esperança da pessoa. Isso é muito grave, né? Roubar a esperança que a pessoa tem, roubar a esperança e a dignidade que a pessoa tem, né? Aceitar que temos limite não é jamais e nunca haverá de ser desistir da vida, né? E temos também aqui a negação da dor. A negação da dor, para mim, esse é o pior, né? Por quê? Porque isso só aumenta ainda mais o nível de estresse e sofrimento que a pessoa passa, né? Ou seja, negar a dor é fingir que você está passando pela dor ou que a dor não é sua, né?
que a dor, ela não existe, né? A dor chega até você, chega até a sua família, porém você rejeita, você não quer que ela esteja presente ali, mas ela está. Isso acaba piorando a situação, né? Por quê? Porque a dor, a negação da dor, perdão, ela adia o enfrentamento, ou seja, ela posterga o enfrentamento, ela aprofunda o sofrimento, como eu acabei de falar, né? E ela impede que em algum momento esse tipo de sofrimento seja curado, né? Ou seja, o que não é reconhecido não tem como ser tratado. Então, o importante é que nós reconheçamos a dor para que permitamos ser curado por ela, né? Por profissionais de saúde, né? E aqui, resignação face ao destino, né? Também é uma outra experiência, é uma outra parte da vida humana, né? Ao contrário do fatalismo, né, ou do determinismo, enfim, da predestinação, né, a resignação, ela reconhece a realidade que cerca esta pessoa, né? No entanto, o pastor Badenas aqui, ele alerta o seguinte: resignar-se não é acomodar-se, ou então não é acovardar-se, não, jamais. Também aceitar não é abandonar a dignidade, a humanidade, a sua identidade, claro que não, né? Há coisas que nós não escolhemos, isso é verdade, né? Mas ainda assim podemos escolher como viver dentro dessa nova realidade que nos chega nesse exato momento, né? Quer você esteja passando por dificuldades ou não, né? E temos aí, na reta final já, a revolta. A revolta também, ela por vezes surge quando a dor parece que ela é injusta e sem qualquer sentido, né? Ou razão, né? E o autor aqui, ele afirma três coisas. A revolta é uma reação humana. Ela revela uma dor profunda, né? E três, mas se prolongada demais, a revolta volta-se para a pessoa e ela consome a pessoa e ela isola a pessoa, né? Então isso também é prejudicial. Em um dado momento ela pode ser positiva. Por quê? Porque ela demonstra uma reação humana, né? Ela demonstra uma dor profunda, né? Mas a longo prazo ela se volta contra você e te consome, né? É a tal da depressão, né? Depressão profunda. Às vezes a pessoa se revolta com alguma coisa e logo depois ela, por algum motivo, por alguma circunstância, ela desenvolve depressão, né? Por quê? Porque é uma dor prolongada, é uma dor que não foi encarada, que não foi enfrentada da melhor forma, da melhor maneira, né? É claro que a depressão é crítica, né? Há níveis de depressão também.
né? Mas, enfim, quando ela se acentua mais do que o período normal, já é um sinal, um indicativo de que nos próximos minutos não é mais a pessoa que está à frente que que irá sentir os efeitos do sofrimento, enfim, mas será ela própria, né? E a revolta, longe a longo prazo, longe de curar a pessoa, ela não cura, apenas grita a dor que precisa ser acolhida, né? Então, ela precisa de ser acolhida. A revolta, ela precisa de ser acolhida, né? E aqui temos o sofrimento moral, né? Estamos aí a terminar este capítulo, esta série, né? E temos o sofrimento moral, né? E o sofrimento moral, ele nasce dentro de nós, né? Do nosso coração, da nossa vida, e ele deve ser levado a Jesus, né? Todos os dias, como diz o incansável Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 7. Então, todos os dias, você deve levar esse tipo de sofrimento moral para Jesus, né? E quais são eles? Culpa, remorso, conflitos éticos e outros tipos de conflito, incoerência entre valores e atitudes. A consciência que está ferida, ela adoece e exige reconciliação interior, né? Então, o sofrimento moral, ele precisa ser levado a Jesus todos os dias, invariavelmente todos os dias. Angústia, estresse e depressão, né? Aqui, já na parte final do capítulo, o autor ele entra no campo emocional e psicológico. Angústia prolongada, estresse prolongado e depressão contínua. Primeiro, todos esses, juntos ou separados, não são fraqueza, não são falta de fé, pelo contrário, são sinais reais de sofrimento humano. Então, você precisa tratar ele da melhor maneira possível. Claro, tendo sempre um profissional de saúde cristão, um psicólogo ou um psiquiatra e Jesus Cristo. Tá bem? Por quê? Porque ignorar essas dores não resolve. Pelo contrário, agrava mais ainda a situação, né? E por último aqui, as múltiplas causas da dor. O pastor Roberto Badenas, ele encerra o capítulo aqui em questão a afirmar que o sofrimento, primeiro, ele não tem uma única origem. O sofrimento pode partir de diversas origens. 2. Não tem uma fórmula mágica. Não possui um padrão, ou mesmo, ou seja, o sofrimento ele é personalizável a cada pessoa. Somente cada pessoa sente o sofrimento no seu mais alto nível. E
não pode ser jamais explicada de forma simples. Todo tipo de sofrimento ele é grave ou gravíssimo. E, portanto, não pode ser explicado de forma simples e refletida, né? E ele é resultado da interação de fatores físicos, externos, físicos, internos, emocionais, sociais, morais, circunstâncias adversas, enfim. Reduzir a dor a uma causa só é desrespeitar a complexidade da vida humana. E o porquê do sofrimento, meus queridos, é difícil de aceitar. Por quê? Porque nem sempre há respostas. Por vezes pode ter respostas e por vezes pode não ter respostas. E por vezes pode ter respostas claras e por vezes pode não ter respostas claras. Mas, independente de haver respostas claras ou não, o sofrimento revela quem nós somos e confronta as nossas escolhas e nos obriga a lidar com os nossos limites. E para encerrar, nem toda dor pode ser explicada, mas toda e qualquer dor precisa ser tratada, precisa ser reconhecida, precisa ser cuidada e precisa ser acolhida. Querido, se hoje que você me ouve e me vê neste momento e está a me ver aqui nesta mensagem e percebe que, de alguma forma, os porquês difíceis de seu sofrimento, os porquês difíceis de aceitar o seu sofrimento, quer seja no corpo, quer seja na mente, quer seja na emoção ou na vida espiritual, não ignora. Orar é essencial, buscar a Deus é fundamental, mas fé não exclui cuidado emocional, tá bem? Então, ao longo desta série, dos 15 capítulos deste maravilhoso livro, eu sempre vou repetir isto, né? E isto sempre é bem-vindo. O meu apelo sempre será o mesmo. Qual? Para você orar, para você confiar em Deus e para você procurar auxílio profissional, tá bem? E olha só, existem psicólogos e psiquiatras cristãos que unem a ciência, a fé e a responsabilidade, né? E eu conheço o trabalho, né, do Dr. César Vasconcelos, que é um doutor psiquiatra há muitos anos, né, no Brasil, e ele trabalha em parceria com a Novo Tempo no Brasil, né? E ao longo da sua carreira médica, né, psiquiatra, ele tem auxiliado pessoas nos mais diversos tipos de sofrimento e problema humano, né? E claro, não tem só ele, há vários outros profissionais cristãos que saibam utilizar, que têm sabedoria para utilizar a ciência, a fé e a responsabilidade, né? E isto não substitui fé, isto não substitui oração, pelo contrário, isto faz parte do cuidado de Deus para com a sua vida, né? Buscar ajuda profissional não é falta de fé. Buscar ajuda é um ato de mordomia cristã, coragem e amor pela vida. Porque cuidar da mente também é
espiritual. Tá bem? Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a cuidar da nossa mente e que ela seja protegida, pois ela é o único canal entre o Senhor e nós, para que as instruções maravilhosas do Espírito Santo permaneçam em nossa vida e seja alimento para a nossa alma. Perdoe nossos erros, nossos pecados, nos ajude a tratar toda e qualquer dor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se este conteúdo tem significado para você, né, não hesite em partilhar para as outras pessoas, não hesite em se inscrever em nosso canal, não hesite em comentar, né, pois tudo isso fortalece demais este conteúdo e potencializa o alcance dele para as outras pessoas que também estão a passar por vários tipos de sofrimento. Tá bem? E que Deus abençoe a todos nós e um forte abraço e até o próximo, até a próxima série, se Deus quiser.